E aí, meninos do sexto ano, vamos lá corrigir as atividades. A gente está na página 120, no capítulo 7, Antigas Civilizações. Lembra que nós falamos acerca dos astecas, incas e maias? Pois muito bem, nós vamos responder aqui algumas questões, beleza? Qual a diferença, a atividade número 1, né? Questão número 1. Qual a diferença entre a organização política dos astecas, maias e incas? Vamos responder? Olha só, os astecas, eles vão ser governados por um imperador. A sua sociedade ela vai se dividir em camadas dos nobres, certo? Formada por sacerdotes e militares. Então, vou repetir. Os astecas, eles vão ser governados por um imperador. A sociedade vai ser dividida em camadas, por exemplo, como a dos nobres, e formada por sacerdotes e militares. Beleza? A civilização maia, ela não tem o mesmo aspecto da civilização asteca. Ela não vai ser organizada na forma do império. Lembra que eu falei que são cidades-estados? Lembra que eu falei isso? São cidades-estados. É bem diferente da centralização política que acontece com os astecas, tá? Então, coloca aí, a civilização maia, ela é bem diferente dos astecas, pois ela tem cidades em estados, são cidades independentes. Os incas, eles vão ser separados por uma rígida estrutura social, certo? Na qual os pobres, que vão ser os camponeses, até os próprios comerciantes, vão pagar impostos ao imperador, certo? Lembra que eu falei que o nome do imperador é Sapa? Então, anota aí, é nesse sentido que a gente tem que colocar a nossa resposta da questão número 1, tá? Questão número 2. Sobre as culturas mesoamericanas, responda: o que é Mesoamérica? Vocês leram lá no início o que é Mesoamérica? Mesoamérica corresponde hoje ao atual México, certo? É o atual México onde se localizava, ou onde ainda se localizam, né, os vestígios históricos, das civilizações como os maias, astecas e incas, tá? A gente vai colocar assim, ó, Mesoamérica é a região ao sul do território que hoje encontra-se o México. Coloca aí, Mesoamérica é a região ao sul do México, que corresponde ao sul do território que corresponde ao México, tá bom? Questão B. Quais semelhanças existem entre as culturas asteca e maia? Quais são as semelhanças? A gente pode falar que eles são politeístas? Sim, a gente pode falar que eles são politeístas, até porque a gente está falando de uma civilização que tem essa crença em vários deuses. A gente pode fazer na semelhança da agricultura, pois eles produziam milho, batata, né? Até eu falei que o milho é considerado um alimento muito importante, um alimento sagrado, certo? Os maias e astecas, eles também têm uma semelhança que eles praticavam jogos, né? Jogavam bola, como se fosse um jogo de bola parecido não, lembra pouco o que a gente tem hoje como futebol, tá? Então, coloquem dessa maneira. 3. Como era a cidade asteca de Tenochtitlan? Tenochtitlan. Vamos lá. Capital do Império Azteca. Vocês vão colocar assim, capital do Império Azteca. Beleza? Tenochtitlan vai ser populosa, ou seja, a gente vai ter um número muito grande de pessoas ali, entre homens e mulheres, certo? A gente vai ter várias atividades econômicas e culturais. Então, é uma cidade que ela vai interligar vários povos, certo? E tem como figura principal o imperador, certo? O imperador, lembra que eu falei que o imperador ali, ele tem uma função de exercer o político e o religioso. Lembra disso? O político e o religioso. Então, ele tá ali numa figura central. Ele que manda e desmanda no aspecto político. E o religioso, porque ele também vai ser considerado como um deus. Beleza? 4. Características da América, o milho, o cacau e a batata foram cultivados pelas antigas civilizações que viveram no continente. Atualmente, esses alimentos estão presentes em vários países, sendo muito importantes na culinária europeia. Como você explicaria isso? Lembra que eu falei que vai haver a colonização, né? Se a gente vai estudar isso mais pra frente, mas a colonização ela vai ser de extrema importância. Os europeus vão colonizar os astecas, incas e maias, até de uma maneira muito violenta, né? Porque vai haver um choque, uma troca cultural muito forte, assim, não do jeito que era esperado. Mas a gente vai estar falando aí sobre a questão de incorporação
da cultura aqui da América, né, dos ameríndios, para a cultura europeia. E aí a gente tem essa incorporação de produtos que foram feitos aqui, produzidos aqui, para a Europa. Dentre eles a gente tem o cacau, o milho, a batata, que, enfim, a galera nem no crente tinha provado as próprias especiarias, né? As especiarias que eram tão almejadas, né? Tão queridas, enfim, vai haver essa incorporação de vários produtos daqui para a Europa. Então a gente vai colocar assim, ó, esses alimentos vão ser incorporados à cultura europeia, certo? A partir do momento que essas civilizações que a gente está estudando vão ter contato com os europeus, beleza? A questão 5, ela é bem tranquila porque a gente tem uma cruzadinha aí, tá? Então eu vou falando e vocês vão colocando aí. Complete a cruzadinha com as informações solicitadas. Nome da principal cidade asteca. Tenochtitlan, né? Tenochtitlan. 2. Nome que os maias davam ao jogo de bola. Poc-tapoc, tá? Esse Poc-tapoc é o jogo que vai ser utilizado pelos maias e os astecas. 3. O deus asteca representado por uma serpente com plumas. É um nome mais complicado, mas tá aí no livro, viu? É Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, tá? Nome asteca para bebida à base de cacau. Chocaute. Tipo um chocolate, né? É chocaute, beleza? Principal alimento dos povos da Mesoamérica. Isso é fácil. É o qual? É o milho, não é? Principal alimento dos incas. Batata. Região habitada pelos incas. Andina. Andina é a região que hoje é o Chile, tá? Aqui da América do Sul. Foi muito desenvolvida entre os maias. Eu falei sobre a ciência, aí eu fiz menção à astronomia, né? Então é astronomia. Eles gostavam bastante de ficarem admirando, estudando as estrelas para saber algumas coisas, né? Enfim, a buzina, olha só. Para saber a localização, enfim, de vários pontos. Também faz uma referência aos deuses, tudo bem? 6. Vamos lá. Tem um mapinha aí, tá vendo? Um mapinha muito bacana que faz menção à América do Sul, América Central ali e parte da América, e parte não, né? Toda a América do Norte ali que faz referência, por exemplo, os Estados Unidos, tá? E de acordo com o mapa, os povos que viviam nas regiões identificadas pelas letras A, B e C, tá vendo? A, B e C, são respectivamente, dá uma olhada nas opções e qual seria que a gente poderia marcar? Dá uma olhadinha aí. Se eu estou falando, se o capítulo trata dos astecas, incas e maias, qual que a gente poderia marcar? Muito bem, a letra C, certo? Olha só. Vou fazer só uma ressalva para vocês lerem a reflexão e o texto complementar aí. Os maias acreditavam, eles criaram o calendário maia. E lá no calendário maia fazia menção que o ano, que o fim do mundo poderia estar próximo, iria acabar, na verdade, no ano de 2012, certo? E aí, tanto que quando chegou no ano de 2012, houve várias informações saindo que o mundo ia acabar e aqui nós estamos, né? Em 2020. Mas por que eles fizeram essa menção? Porque, na verdade, os maias acreditavam que o calendário ele poderia terminar, mas ele iria se reiniciar novamente, né? Então, a galera ficou meio focada nesse aspecto que os maias teriam previsto, né, imaginado coisas, mas não foi assim. E só para fazer mais uma ressalva, que a gente só vai estudar isso depois, por que nós vamos ter o declínio dessas civilizações? Porque essas civilizações elas vão ser colonizadas pelos europeus, certo? De uma forma, como eu falei anteriormente aqui, muito violenta, muito pesada, e até as próprias doenças que vão ser trazidas pelos europeus vão atingir esses povos que não vão ter imunidade nenhuma. E aí a gente fala de um genocídio, tá? Que é um genocídio contra os povos ameríndios, que são os astecas, incas e maias, beleza? Então é basicamente isso. Depois leiam um texto complementar, que é um texto muito bacana, certo? Que faz referência ao que eu estava falando agora há pouco. E façam sempre uma revisão, que é importante, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.